Afinal de contas, o que é e o que significa exatamente um concurso público? Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, servidor público do Tribunal de Justiça de São Paulo, sou escrevente do TJ São Paulo e também orientador de estudos para concursos. Este vídeo aqui é o primeiro de uma série de vídeos, uma playlist muito grande que tem o objetivo de auxiliar todas as pessoas iniciantes no que diz respeito aos concursos públicos. São os famosos concurseiros iniciantes. Então até eu dei o nome desse projeto de Projeto Concurseiro Iniciante, PCI, Projeto Concurseiro Iniciante. O objetivo então é auxiliar essa pessoa que não sabe direito como tudo isso funciona, tá bom? Então se você já tem mais experiência nisso, veja, esses vídeos aqui talvez não seja para você. Se quiser ver, tudo bem, é só ver o vídeo até o final, de repente até você recebe alguma informação, algum detalhe de alguma coisa que você não sabia. Mas, se você não se interessa por esse vídeo, não precisa ver. Então vai ser uma série de vídeos ao longo desse ano todo e até quando tiverem dúvidas que eu possa sanar aqui neste canal. Então antes de mais nada, pessoal, se inscreve aqui no canal, assim você vai receber todos os vídeos dessa playlist que pode te ajudar a tirar várias dúvidas que você de repente tenha, coisa que você faz errado, tudo bem? Então se inscreve aqui no canal, me ajuda aqui a crescer na plataforma que eu te ajudo a tirar dúvidas no que diz respeito a tudo que existe nos concursos públicos. Bom, o primeiro vídeo então, é claro, é para responder a pergunta: o que é um concurso público? Porque a gente primeiro precisa saber o que é aquilo para a gente poder se enfiar nos detalhes, tudo bem? Então, concurso público, vamos lá. Antes de tudo, pessoal, você precisa ter em mente o quê? Quando você vai estar estudando, tal, vai arrumar um emprego, certo? Isso é bem genérico, vou falar aqui de um jeito bem genérico mesmo. Você quer arrumar um emprego, tal, daí você faz o quê? Vai lá fazer entrevista, faz um currículo, certo? Tenta ver se alguma empresa te chama, tudo bem? Então, essas empresas são empresas privadas, então são pessoas comuns na sociedade que abriram suas empresas ou que entraram numa empresa que já existia, e aí a pessoa ali é responsável por fazer um processo para selecionar alguém para trabalhar para ela naquela empresa, seja a empresa do que for, tudo bem? Então isso é o que a gente chama do setor privado, são as entrevistas que são feitas e aí alguém ali escolhe você ou outra pessoa para trabalhar ali na empresa, para trabalhar para ela. Agora existe o setor público. O que é o setor público? Setor público, você tem que imaginar primeiro, bem genericamente assim, o governo. Então existe o governo das cidades, que é o governo municipal, tudo bem? O governo estadual e o governo federal. Aí a gente pode até pensar no presidente, no governador, no prefeito. Então, isso bem genericamente. O governo, ele possui o quê? Possui órgãos. Esses órgãos cuidam de assuntos da máquina pública. Pode ser educação, saúde, segurança, transporte, impostos, pode ser tudo que você puder imaginar aí. São assuntos que são responsabilidades do governo. Para o governo cuidar daquilo, precisa de quê? De pessoas, precisa de recursos humanos, pessoas para executarem esses trabalhos. E é aí que entra o concurso público. A pessoa, o governante ali, o prefeito, o governador, ou até mesmo os ministros, secretários, não podem chamar quem eles quiserem para trabalhar. Não é assim que funciona. Alguns cargos são assim, que são até chamados de cargo em comissão. Então a pessoa chama quem ela quiser. Mas isso é a mais alta cúpula de um governo, alta cúpula de uma administração. No que diz respeito ao trabalho em si que é realizado ali no dia a dia, precisa de muitas pessoas, que são os servidores públicos. Daí é justamente que entra o concurso público. Para você ser um servidor público, você precisa fazer o chamado concurso público. Concurso público, então, nada mais é o quê? É também um processo seletivo, assim como acontece lá no setor privado. Porém, este processo seletivo tem regras que são previamente estabelecidas e que contêm requisitos
que você saiba ali se você pode ou não participar. Então, requisitos que pode ter requisitos de idade, até de altura, se for, por exemplo, uma área policial. Pode ter requisitos de escolaridade, se você tem ensino fundamental, médio, se você já fez faculdade. Então, existem muitas variações. Então, a primeira coisa que você precisa saber, concurso público é um processo seletivo. O que tem nesse processo seletivo? Então, é uma prova que pode ser uma prova de múltipla escolha, por exemplo. Então, tem uma questãozinha lá, ABCDE ou ABCD, tanto faz, existem vários tipos. Podem ter 50 questões, 40, 60, 90, 100, 120, tem das mais variadas também. E aí você faz aquela prova, praticamente quem acertar mais, em geral assim, quem acertar mais, o primeiro colocado é chamado primeiro. Então é assim que funciona, cara, é um processo seletivo. Mas também, nesse processo seletivo, além dessa prova, pode ter uma redação, pode ter uma prova dissertativa, pode ter uma prova de títulos. O que é uma prova de títulos? Você que já fez pós-graduação, mestrado, doutorado, pode ganhar pontos com isso e subir na classificação. Pode ter uma prova, um teste físico, uma prova de psicotécnico. Então, pode ter prova de todas as formas também. Qual a principal diferença desse processo seletivo público para o processo seletivo privado? O processo seletivo privado, ele tem uma escolha subjetiva. Aquela pessoa responsável por contratar alguém, ela vai escolher de acordo com as necessidades dela, da empresa dela. Ela vai procurar as características que uma pessoa deve ter para a empresa dela, tudo bem? Então ela vai olhar para a sua idade, vai diferenciar até outros aspectos discriminatórios que ainda existem. Pode ver toda a sua experiência que você já teve na sua vida na hora de te contratar. Pode avaliar o seu comportamento na hora da entrevista. Então, existem muitos aspectos subjetivos. E é justamente essa a diferença do processo seletivo público. O processo seletivo público tem a ordem de ser absolutamente objetivo. Objetivo por quê? Porque existem regras que são definidas previamente, antes, e aí as pessoas que quiserem participar desse processo se inscrevem. Vê se ela preenche os requisitos iniciais, se inscreve e vai lá fazer a prova. Se ela conseguir o melhor desempenho, ela necessariamente precisa ser chamada. Tudo bem? Precisa ser chamada. Independente de onde ela mora, da idade que ela tenha, da experiência que ela tenha, não importa. Então é por isso que o processo seletivo público, que é o concurso público, ele é mais democrático, porque ele não olha para as diferenças sociais, tudo bem? Ele olha apenas para o desempenho do candidato naquelas provas que ele fez. Existem dois princípios que existem nesse concurso público, nesse processo seletivo público, que é o princípio da igualdade e da isonomia. Então, as pessoas, independente de onde elas vêm, do que elas são iguais naquele processo seletivo. Agora você pode pensar assim, mas existem as cotas. As cotas é uma forma de compensar uma grande diferença social que houve no passado e também uma grande diferença que existe nas pessoas que ingressam no serviço público. Você vai ver lá no órgão, quase não tem pessoas com deficiência, então foi destinada, por exemplo, a essas pessoas com deficiência uma quantidade de vagas mínimas para que elas preencham e necessariamente o Estado contrate uma quantidade mínima de pessoas com deficiência. E o mesmo passou a valer dessa mesma modo de pensar para os candidatos negros, pardos e até indígenas, tá bom? Então existem essas cotas por esse motivo. Mas é sempre avaliando todos os problemas sociais que existem no presente e que houveram no passado. Então lembrando, quem pode fazer o concurso? Todo mundo pode fazer o concurso, pessoal. Todo mundo pode fazer um concurso público. Todo mundo mesmo. Se você até mesmo não preenche os requisitos, você pode fazer um concurso público. O que você precisa ter são esses requisitos no momento que você for chamado para assumir o cargo. Aí você precisa ter os requisitos. Mas se você quiser só fazer a prova, você até pode fazer a prova mesmo sem ter os requisitos. Então, todo mundo pode fazer a prova, independente de onde more. Não importa, pessoal. Por isso que é mais democrático. Então, isso que é o concurso público. Agora, existem muitos detalhes do concurso público, muitas regras, e isso eu vou falar em outros vídeos, tá bom? Em outros vídeos. Essas regras podem ser exigências para quem
precisa ter alguma formação, pelo menos em nível fundamental, ou pelo menos em nível médio, ou pelo menos ter uma graduação em determinada área, então precisa ser formado em ser bacharel em direito, precisa ser engenheiro. Então existem diversas regras que podem ter de acordo com a área do concurso público que você escolha. Então, em geral, esse vídeo é só para falar para você o que é um concurso público e alguns pequenos detalhes nesse sentido. A próxima sequência de vídeos vai te mostrar outros detalhes e também te ajudar de várias formas. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha entendido. Caso você tenha gostado desse vídeo, curte aqui embaixo que aí você me ajuda aqui na plataforma. Não esquece de se inscrever caso você queira receber outros vídeos desse mesmo tipo para você tirar dúvidas sobre os concursos públicos em geral. Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.